Então, agora a gente vai ter uma palestra diferente, mas fala de tecnologia, o evento inteiro sobre tecnologia, e agora uma palestra que não tem tecnologia. Então, quero apresentar para vocês o professor Flávio Chances. Ele é graduado em Medicina aqui pela Fundação. Ele tem residência em Psiquiatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestrado em Ciências Biológicas e Bioquímica pela URGS, e atualmente é professor da residência em Psiquiatria do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Ele coordena o programa de pesquisa e ensino em transtornos do humor. Então, professor Flávio. Boa noite. Nenhuma tecnologia. Zero de tecnologia, o que é muito raro, né? As palestras dos colegas aí foram muito interessantes, brilhantes. Eu gostei, usaram bastante tecnologia. E eu vou propor para vocês um desafio, né? Porque nós todos, a gente está hoje, vive a tecnologia, a gente está acostumado com isso. Quando a gente vem numa palestra, a gente está obviamente esperando que tenha slides coloridos, figuras, vídeos, né? Porque essa é a vida da gente o tempo inteiro. Mas isso nem sempre foi assim. E a gente tem estímulos, sensações que são a gente tem estímulos e sensações que são pré-hipermodernas. A gente pode não acreditar nisso, mas ainda a gente tem. Então eu vou desafiar vocês a hoje, uns 20 a 30 minutos, a experimentarem um pouco desse estímulo, que é simplesmente ouvir alguém falando. É uma coisa tão rara, né? Estou muito feliz com o convite. Eu me formei aqui nessa fundação há exatos 21 anos, sou da AD92, e é um super prazer estar na minha faculdade de novo. Um pouco antiga, né? Eu não diria que eu sou um pouco experiente, né? Não tão antigo. Mas olhando para vocês que daqui a 21 anos vocês vão ter uma sensação que passou ontem. Eu me lembro de estar aqui ontem. Se passaram 20 anos. Né? Isso é muito doido. É sobre o tempo que eu vou conversar exatamente hoje com vocês. Né? A gente vai falar de relação médico-paciente no século XXI. Todos me ouvem? Lá no fundo? Não? Está bem baixo. Não sei como fazer para... Acho que tem que segurar perto da boca do Tá. microfone. Aqui melhor? Tá bom. Vamos lá. Vou pegar uma gripe. Sou um homem doente. Sou mau. Não tenho atrativos. Acho que eu sofro do fígado. Aliás, eu não entendo bolhufas na minha doença. E não sei com certeza o que é que me dói. Eu não me trato. Nunca me tratei. Embora eu respeite os médicos e a medicina. Além de tudo, eu sou supersticioso ao extremo. Bem supersticioso. O bastante para respeitar a medicina. Eu tenho instrução suficiente para não ser um supersticioso, mas eu sou. Não, senhores. Se eu não quero me tratar, é por raiva. Isso os senhores provavelmente não compreendem. Apesar de respeitar os médicos e a medicina, esse homem doente e mau, protagonista do romance Memórias do Subsolo, de 1864, do escritor russo Fyodor Dostoiévski, se recusa a se tratar por raiva. E já adianta que essa sua decisão será pouco compreendida. Sofre do fígado, é, portanto, um homem dito bilioso. Ele não entende sua doença e nem sabe direito o que lhe dói. E nem sabe direito o que lhe dói. Sabemos o que lhe dói, sabemos o que nos dói. É possível que alguém consiga entender o que nos dói? É plausível que algum tipo de relação possa nos esclarecer o que é que nos dói? É verossímil que uma relação tão específica, singularíssima e única como uma relação médico-paciente possa nos aclarar o que é que de fato nos dói? E o que nos dói segue sendo uma questão pertinente, como já foi para o homem do século XIX? Segue sendo também pertinente o que nos dói para o homem do século XX? Ou as questões ditas existencialistas diluíram-se pelos ralos dos anos e ao homem do século XXI, vocês, pouco interessa tais questionamentos, voltados que estão para a sua imediata satisfação.
E de que maneira, portanto, essa visão de mundo impregna nossas vidas, as nossas mortes, invade as nossas relações cotidianas, íntimas, e entre tantas relações, invade também os nossos consultórios e permeia, por que não, a relação entre um médico e um paciente. Buscando nesse momento, se não responder essa pergunta por absoluta impossibilidade pessoal, eu pelo menos busco me aventurar na reflexão. Eu pretendo abordar o tema que me foi proposto pela Liga de Psiquiatria da UFCS-PA, a relação médico-paciente do século XXI, a partir de duas perspectivas. A primeira, de que afinal se trata esse dito século XXI? O que mudou? O que nos mudou como espécie nesses últimos anos? A segunda parte, a segunda perspectiva, é de que maneira essas mudanças históricas entremeiam as teias humanas e, por conseguinte, como tudo isso entremeia a relação médico-paciente. Vamos então à primeira dessas concepções. O que é, afinal, esse nosso século atual? Como é, enfim, viver na assim chamada era digital? Nesse primeiro momento do século XXI, existe uma importante discussão sobre a passagem do paradigma da modernidade para o da pós-modernidade. Vivemos em uma época de marcante transformação de valores, de um capitalismo que se impôs, de um consumo desenfreado, de uma cultura globalizante e de uma extensa informatização. Para o filósofo francês Gilles Lipovetsky, a modernidade, antes limitada, hiperboliza-se, está consumada. Tudo no mundo atual é desmesurado e contraditório. Essa é a tese central, que ele chama de os tempos hipermodernos, que são além dos tempos pós-modernos. Segundo Lipovetsky, a passagem do mundo antigo, industrial, moderno, para o mundo globalizado provocou mudanças significativas, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual, culminando uma espécie de desorientação, fruto da horizontalização dos laços sociais. Isso se percebe especialmente na falta de uma estrutura vertical no mundo. A gente percebe, é muito interessante na relação com os alunos e com os residentes, um total desconhecimento de hierarquia. É muito, muito interessante. Vocês talvez não percebam isso, mas o aluno, ao conversar com o professor, que tem 20, 30 anos de experiência, ele conversa, não por desrespeito, mas pela horizontalização, como se estivesse conversando com alguém com a pouca experiência que ele tem e se coloca no mesmo nível. Isso é uma mudança completa do mundo, não é uma questão dos estudantes, é uma questão que o mundo se horizontalizou. A verticalização para o bem e para o mal, não é? Isso não é uma coisa ruim. Para o bem e para o mal, há uma horizontalização nas relações entre as pessoas. Se na modernidade a organização social, portanto, obedecia uma ordem vertical em que as famílias, as empresas eram orientadas por uma figura superior, por um pai ideal, no mundo globalizado atual, isso tudo se pulveriza, se horizontaliza, e assim se perde as referências entre o tempo, entre as gerações, entre as hierarquias. Lipovetsky sustenta o que ele denomina de hipermodernidade. Esta hipermodernidade seria uma segunda modernidade, fruto do receio de um homem angustiado frente à liberdade de escolha que lhe foi oferecida. O autor sustenta que nós vivemos já há algum tempo a hipermodernidade, quando os paradoxos se multiplicam. A mitologia do progresso caduca, mas, ao mesmo tempo, a gente está recheado de preocupações com o futuro da carreira, com o futuro do planeta, com a ecologia. A partir dos anos 80, sob os efeitos do avanço da globalização e das novas tecnologias de comunicação, entramos na era do hipermercado, do hiperindivíduo, do desenvolvimento técnico-científico. Fala-se então do hiperconsumo, do hiperindivíduo, da hipermodernidade. Toda essa transformação deu-se com força da revolução do consumo e da comunicação de massa. O hedonismo e a liberdade de escolha se tornaram propulsores dessa nova emancipação. E com o fim das grandes utopias, ou seja, que algumas gerações atrás existiam, se acreditava nas revoluções, se acreditava no mundo, né, nos hippies, o fim das ditaduras, isso tudo acabou. De fato, não existe mais, não existe mesmo, né, essa dimensão social ao fim das utopias, a um mundo desacreditado em que a gente está preocupado em se a gente vai sobreviver, se não acabarmos com o planeta. Então as utopias de fato se extinguiram. O individualismo atinge uma dimensão sem precedentes, sem precedentes. Hoje nós pensamos no que é bom para nós,
Alguém, quando conhece alguém numa rede virtual, e tem um namoro virtual, quer saber se por aqueles minutos ou segundos se encontrar, isso vai ser bom para ele. Se foi por outro ou não, isso não diz muito respeito. Mas se essa pessoa se satisfazer naquele encontro, está ótimo. Esse é o hiperindividualismo, que existe hoje o tempo inteiro no nosso mundo. Agora existe um prazer narcísico de se sentir interessante. Não é interessante. Com o fim das grandes utopias, né, esse individualismo atinge uma dimensão sem precedentes. Não é mais o desejo de reconhecimento social que reage à busca de alguém comprar uma marca de um produto. Antes, era o desejo, né, portanto, de ser reconhecido como parte de uma cultura social específica. Agora, ocorre um prazer narcísico. O objetivo de comprar um produto é se sentir diferenciado em relação à maioria. Eu tenho algo que a maioria não tem. Mas sem que isso esteja necessariamente vinculado ao reconhecimento, à necessidade de reconhecimento. A satisfação dá de si para si mesmo. Eu tenho tal produto, isso me satisfaz, isso me diferencia dos outros e está ótimo. Se eu pertenço ou não a tal classe social porque eu tenho esse produto, isso não é mais um conceito importante. Assim, a marca de um produto significaria um farol para esse indivíduo, porque afinal, se a gente vive num mundo sem utopias, se a gente vive num mundo sem diferenças, o que me diferencia, e portanto eu me sinto sem norte, o que me diferencia é a marca. Se eu usar um blusão da Gap, eu fico mais tranquilo. Eu sei que eu uso um blusão interessante, eu sei que eu uso uma marca que tem um norte, que outras pessoas meus amigos usam, isso me dá um norte, porque se eu não usar essa marca, eu me sinto completamente perdido nesse mundo sem utopias e sem decisões. Então eu me agarro às marcas. Confuso perante as inúmeras possibilidades que se apresentam, a marca se oferece para esse homem hipermoderno com uma certeza e tranquiliza o comprador, que erige então como elemento subjetivante. A subjetividade está, eu uso Gap, eu sou Gap. Isso faz parte da subjetividade da gente, a gente está. Portanto, esse homem hipermoderno vive dessa forma o individualismo narcisista. O privado se sobrepõe ao público. O bem-estar individual se sobrepõe ao bem-estar social. Nesse processo, uma ruptura e uma rigidez das disciplinas totalizantes das posturas pré-moderno e moderno. O homem atual está apto a gozar a vida sem restrições ou entraves, por bem e por mal. Imerso nesse mar de contradições, o hiperindivíduo dá sinais de que algo não vai bem. Esvaziado, o hiperindivíduo projeta no mundo das coisas, dos objetos, a solução para o enigma fundamental da sua existência. E agora tem a ver com a palestra que eu falei anteriormente, as duas palestras. Não há mais tempo. Tudo é rápido, tudo é muito rápido. Ficar numa palestra ouvindo alguém falar é uma sensação de que o tempo não passa, é mais fácil olhar o celular, ver se alguém mandou uma mensagem. Então, o tempo inteiro é o tempo pouco. Ouvir o paciente também. São exatamente 10 minutos para ouvir um paciente. Provavelmente o residente que fica 10 minutos com o paciente, ele fica meia hora no Facebook no quarto dele. Mas ele não tem 10 minutos para ouvir alguém. Ainda mais se esse alguém traz coisas muito angustiantes. Porque são dores, são humores, são maus cheiros que esse paciente tem, e é bom não ver, porque no Facebook isso não aparece. Então o tempo é a maior riqueza da gente. E a gente vive num tempo sem tempo. Privado, por conseguinte, do tempo, o hiperindivíduo não pode provar outra realidade senão, e obviamente, das sensações. Na hipermodernidade, a superficialidade do indivíduo é tal que a pele é o lugar das sensações. Não mais a mente, a pele, o toque. Isso é importante. Não o que eu sinto, mas o que eu sinto quando alguém me toca. Daí o corpo e a aparência física são cruciais na formação da identidade. Quando, inclusive, a aparência se confunde com a identidade. Eu não sou uma pessoa que usa um piercing. Eu sou uma pessoa piercing. A minha identidade é o piercing. E eu sou reconhecido pelos outros como um piercing. Um ser piercing. E a partir daí eu ouço sons de quem usa piercing, eu frequento lugares de quem usa piercing. Eu converso com pessoas que também usam piercing. Portanto, eu sou um piercing. É interessante. O físico passa, a sensação física, a pele passa a dar a identidade. Não mais a cultura, o sentimento, a consideração pelo outro. Não é isso que me identifica mais com os outros. É o que eu aparento.
Isto é, portanto, ser hipermoderno. O sentimento, portanto, dá lugar à sensação, assim como o pensamento dá lugar à imagem. É a imagem, 1 segundo. Ler um romance de 800 páginas, nem pensar. É muito tempo. Se eu posso clicar e ver um vídeo de 2, 3 minutos, um assunto muito interessante. Né? Então, a imagem é que vale. Dessa forma, o homem contemporâneo e hipermoderno parece, obviamente, condenado a uma questão de superficialidade e, obviamente, de decepção. Porque é óbvio, se a gente quer uma sensação rápida o tempo inteiro, a gente se decepciona o tempo inteiro. Se eu conheço alguém numa rede virtual, eu quero transar com essa pessoa, e essa pessoa não era exatamente o que eu imaginava no momento em que a gente fez o sexo virtual, eu vou me decepcionar. E raramente ela vai ser como eu imaginava virtualmente. Porque, pessoalmente, as pessoas não conseguem ser o que a fantasia produz o tempo inteiro. E a gente passa, então, a viver uma decepção constante. E as relações passam a ser superficiais de decepção o tempo inteiro. Esse é o nosso mundo hipermoderno. O tempo inteiro há uma decepção com os outros e com a gente. Então, é nesse contexto que o hiperindivíduo se depara com uma questão inevitável. Mas como ser feliz? Especialmente, como é que ser feliz hoje em dia? Para ser feliz hoje, ele precisa lidar, o homem hipermoderno, com os ideais de magreza, de beleza, de velocidade, e tem que lidar com o que a sociedade deseja. É, portanto, difícil, muito difícil ser feliz hoje em dia, muito mais difícil do que há 20 anos atrás. Extremamente mais difícil. O nível de exigência é muito maior. E eu fico com muita pena, porque é uma geração extremamente infeliz, né, nesse sentido. Ainda que tenha toda uma liberdade que nunca houve, vocês têm uma necessidade, um nível de exigência tão absurdo que raramente as pessoas conseguem ser completamente felizes. Porque o ideal é o tempo inteiro buscado. Tem que ser rápido, tem que ser uma imagem nunca alcançada. Portanto, é muito difícil ser feliz hoje em dia em uma sociedade que estimula o tempo todo o indivíduo a desejar aquilo que, por definição, ele não pode ter, ou seja, tudo. O mais rápido, o mais bonito, o que transa melhor, que tem o melhor carro, o que fala melhor, o que tem mais cultura, o que vê mais vídeos, o que sabe mais coisas no YouTube, o que leu as últimas notícias, o que soube dos drops que saíram na internet no mês passado, o que sabe do artigo que saiu ontem. É impossível ser feliz assim. É impossível ser feliz assim. Esses excessos que acometem o hiperindivíduo lembram aquilo que o português José Saramago chamou de cegueira branca. Interessante. Tamanha a intensidade da luz que os homens atuais têm que viver, uma analogia ao excesso de informação, tamanho o excesso de informação, o excesso de possibilidades, o excesso de pessoas que podem se conhecer, que pode namorar, ao excesso de estímulos disponíveis, que essa luz acaba por ofuscar a visão de quem a consome. Cega. Para finalizar essa primeira parte da discussão de hoje, sobre, afinal, essa primeira parte, o que é esse século XXI que se vive, para partir da segunda parte, eu achei um trecho bastante instigante, né? O interessante é que eu encontrei esse texto no Facebook, eu também acesso o Facebook. E é óbvio que quase, como tudo na internet, a gente nunca sabe se a autoria é verdadeira. É um mundo em que é um grande liquidificador de verdades e mentiras. A princípio, esse é um texto do Herbert Viana, que escreveu, mas, de qualquer forma, se não for dele, não importa. Isso é o pensamento flexível do homem hipermoderno. Isso não importa, a gente é flexível, a gente aceita tudo. O que vem está bem. Se me satisfez, está ótimo. Não preciso exatamente saber se é do Herbert Viana. Bom, de qualquer maneira, eu vou ler esse texto que é interessante, um trecho curto. Ele pergunta: cirurgia de lipoaspiração? Pelo amor de Deus, eu não quero usar nada nem ninguém, nem falar do que eu não sei, nem procurar culpados, nem acusar ou apontar pessoas, mas ninguém está percebendo que toda essa busca insana pela estética ideal é menos lipoás e muito mais piração? Uma coisa é a saúde, a outra é a obsessão. O mundo pirou, enlouqueceu. Hoje, Deus é a autoimagem, religião é a dieta, fé só na estética, ritual é a malhação. Amor
é cafona, sinceridade é careta, pudor é ridículo, sentimento é bobagem, gordura é pecado mortal, ruga é contravenção, roubar pode, envelhecer não, estria é caso de polícia, celulite é falta de educação e FDP, bem-sucedido, é exemplo de sucesso. A massa moderna é uma só, pagando bem, que mal tem. A sociedade consumidora, que tem dinheiro, que produz, não pensa em mais nada além da imagem, estética, medidas, beleza. Nada mais importa. Não importam os sentimentos, não importa a cultura, a sabedoria, o relacionamento, a amizade, a ajuda, nada mais importa. Não importa o outro, não importa o coletivo, os jovens não têm mais fé, nem idealismo, nem posição política. Adultos perdem o senso em busca da juventude fabricada, juventude eterna. Ok, eu também quero me sentir bem, quero caber nas roupas, quero ficar legal, quero caminhar, correr, viver muito, quero ter uma aparência legal, mas uma sociedade de adolescentes anoréxicos e bulímicos, jovens improsperados, turbinados aos 20 anos, não é algo natural. Não é e não pode ser. Que as pessoas discutam um assunto, que alguém acorde, que o mundo mude, que eu me acalme e que o amor sobreviva. Cuide bem do seu amor, seja ele quem for. Herbert Viana. Bom, vamos agora à segunda parte, né? Depois desse resumo otimista do nosso século XXI. Vamos então agora à segunda e última das perspectivas, que ele propôs refletir essa noite. De que maneira, afinal, essas mudanças históricas que originaram esse chamado mundo hipermoderno que nós todos vivemos, e o seu homem dito homem líquido, entremeiam as teias humanas, nossas, diárias, e por conseguinte a nossa relação de médico e paciente na chamada era digital. Internet, banda larga, redes sociais, smartphones cada vez mais complexos, velozes, iPod, iPhone, iPad, toda essa tecnologia inevitavelmente chega aos nossos consultórios médicos e se apresenta como um novo elemento, permeando exatamente como um terceiro a relação médico-paciente e nos convocando a lhe conferir um novo significado. É indiscutível que tomamos contato com algo nunca antes experimentado. A internet, essa rede que possibilita a comunicação instantânea, e nos exige uma resposta imediata, sem tempo para pensarmos. Apesar de eu parecer muito antigo, quando me formei há 20 anos, e eu fazia uma revisão biográfica do PubMed, ela levava um mês, porque era em livro. Há 20 anos atrás, eu ia no Biociências da URGS, ou na faculdade, na biblioteca da Fundação, e cada ano tinha um livro. Cada ano tinham 12 livros de cada mês. Então, se eu pegasse um assunto X, eu levava um mês para fazer uma revisão, que agora eu aperto, eu tenho em segundos, minutos. Acho que a minha geração é uma geração que está sofrendo muito com isso, porque a gente passou pelos dois paradigmas, né? Então, a geração X, né? Vocês talvez não consigam entender. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos, esses dias eu mostrei para ela uma máquina de datilografia, que legal, uma impressora que a gente digita. Então é uma noção incrível, que as coisas mudaram muito. E parece ótimo, a gente acha tudo ótimo, né? Mas é tudo ótimo às custas de quê? Eu acho que às custas do que eu falei anteriormente para você. Se perdeu muito. Esse vertiginoso desenvolvimento da tecnologia digital e da comunicação, as trocas em tempo real e a comunicação imediata e simultânea geram uma aceleração, uma intensificação do tempo, produzindo indivíduos cada vez mais reativos, mais volúveis. Prima-se pelo movimento, o ritmo da vida é alucinadamente acelerado. Para acompanhá-lo, a gente precisa de flexibilidade e fluidez. Por exemplo, essa frase do Herbert, não importa que ela é legal, que me tocou, e está bem, e assim eu toco, e assim eu compartilho com alguém, com meus amigos no Facebook, está bom. Não há tempo para pensar. O mundo líquido, como denomina o filósofo Zygmunt Bauman. Eu sugiro para quem não leu o Bauman que leia forte, né? Ele é o cara, hoje filósofo, intelectual, ele tem o amor líquido, a vida líquida, tudo líquido. São vários livros muito interessantes. Diz Bauman, entre aspas, não tendo ligações insolúveis e definitivas, os cidadãos da nossa líquida sociedade e seus atuais sucessores são obrigados a amarrar um ao outro por iniciativa, habilidades e dedicações próprias. Os laços que porventura pretendem usar no resto da humanidade. Desligados, precisam conectar-se. De qualquer modo, eles só precisam ser frouxamente atados, para que possam ser outra vez desfeitos, sem grandes delongas, quando os cenários mudarem.
que na modalidade líquida dê certo ocorrerá repetidas vezes. Alguém que eu fiz amizade no Facebook, ou numa rede, outra rede virtual, ou numa sala de bate-papo, eu não gostei, eu deleto no minuto e acabou. Afrouxou-se uma relação que começou e terminou em minutos. Basta deletar essa pessoa da minha vida. Em nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e expectativas utilizando termos como relacionar-se e relacionamento, as pessoas falam cada vez mais em conectar-se e ser conectadas. Em vez de parceiros, preferem falar de redes. A palavra rede sugere momentos nos quais se está em contato intercalado com períodos de movimentação a esmo. Nela, as conexões são estabelecidas e cortadas por escolhas. Elas são relações virtuais. Ao contrário dos relacionamentos antiquados de 20 anos atrás, elas parecem feitas sob medidas para o líquido cenário da vida hipermoderna. Sempre se pode apertar a tecla de deletar. Que coisa boa. Sempre se pode expulsar alguém da nossa vida a qualquer momento. O relacionamento puro tende a ser, nos dias de hoje, a forma predominante do convívio humano, no qual se entra pelo que cada um pode ganhar, e se continua apenas enquanto ambas as partes imaginem que estão proporcionando cada uma satisfações suficientes para permanecerem nessa ligação conectada. Se uma das duas partes achar que não está tendo, naquele momento, o que ganhar, se desconecta. Uma inédita fluidez, fragilidade, transitoriedade em construção. A famosa flexibilidade marcam todas as espécies de vínculos sociais que uma década atrás combinavam-se para constituir um arcabouço duradouro e fidedigno de segurança de uma rede de interações humanas. Bom, fica então a pergunta: como é que se dá esse encontro líquido na relação médico-paciente? Afinal, nesse mundo hipermoderno em que tudo é rápido, frouxo, líquido, fugaz, em que os sentimentos são lugar de sensações, em que as pessoas não possuem mais tempo para se olhar, nem para olhar para os outros, em que há uma tentativa das dificuldades humanas serem substituídas pelo consumo, mais fácil comprar do que sentir, do que pensar, como é que fica uma relação em que tem que ser abordados temas tão desgraçadamente humanos como a dor, a tristeza, o desamparo, os maus cheiros, as sujeiras, o envelhecimento, a angústia, a terminalidade, o medo de morrer, o medo de não se recuperar de uma doença, o medo de terminar a vida sozinho, o medo de não ter tempo para realizar todos os seus desejos na vida, o medo, o pavor, a miséria humana. O homem líquido da hipermodernidade não se preparou para ser humano. Por isso, o exemplo que o colega deu anterior é muito mais fácil, e por isso que as pessoas hipermodernas acham muito legal botar um iPad e uma enfermeira virtual que explica tudo. Que bom, é uma enfermeira perfeita, bonita, cheirosa, não tem o cheiro de alguém que está trabalhando o dia inteiro, não tem as dúvidas de alguém, não tem as ambivalências que alguém pode ter. Pessoa perfeita. É óbvio que 70% tem que escolher essa pessoa, não é? Porque as pessoas que estão escolhendo são hipermodernas. Né? Só que nessa relação tão específica, a relação médico-paciente, nós temos dois vértices. Em ambos, essa hipermodernidade passeia. Se temos de um lado um paciente hipermoderno, que trata as consultas médicas como a compra de um produto, que trata a relação com o médico, uma mera relação com o prestador de serviço, que está pagando, ou tem um convênio, ou é do SUS, que exige, que quer rapidez no diagnóstico e no tratamento, porque não há tempo a perder, inclusive, com o paciente, que busca do Dr. Google, muitas vezes de uma forma correta, reconhecer o que lhe acomete. Pois bem, no outro verso a gente não pode esquecer, nós temos um médico hipermoderno. Especialmente o médico hipermoderno oriundo dessa nova geração, de vocês. E esse médico, inundado da fluidez líquida, também apresenta inúmeras dificuldades em compreender que, para muito além de um diagnóstico e tratamento, está ali à sua frente um ser hipermoderno que busca saídas, que quer ser ouvido, ainda que não ouça, e que se assusta imensamente quando percebe, na doença, que a era digital não conseguiu livrá-lo das humanas fragilidades, sejam físicas ou mentais. Um médico que precisa, por um lado, abandonar o pedestal da sapiência e dar-se conta
de que a dita desigualdade inerente na relação médico-paciente, em que um detinha o poder e o outro buscava a cura, passa agora para uma relação cada vez mais igualitária. No entanto, essa progressiva igualdade entre o médico e o paciente, ainda que leve em consideração a bem-vinda informação pelo paciente através do mundo digital sobre diagnósticos e tratamentos, esta relação não deve perder de vista que o humano segue, que a miséria humana permanece, que o medo de morrer sobrepuja qualquer tentativa de negação da finitude, que a vida tecnológica tenta mascarar o tempo inteiro e que à sua frente está um homem paciente necessitado de respostas. E ainda que isso tudo possa parecer, como diz Malman, bastante cool, no sentido cool e no sentido cool, frio, nesse nosso mundo líquido, é ainda do calor afetivo que as relações humanas conseguem se manter na sua forma pura. Acabando, quer dizer, o escritor norueguês Goethe Hegel, em seu romance Antes que eu queime, nos apresenta na abertura do livro um trecho bem interessante que diz assim, abre aspas: uma nova história surgiu durante a visita de Alfred. No início, eu achei que não teria a ver com os incêndios. Eu nunca tinha ouvido essa história antes. É de cortar o coração, mas ao mesmo tempo repleta de, como posso dizer, de amor. Aconteceu há pouco mais de 100 anos no vilarejo onde eu nasci e eu cresci. Ele tinha 35 anos, usou dinamite. Mais tarde, disseram que a mãe saiu juntando os pedaços dele no avental. Alguns dias mais tarde, depois de uma breve cerimônia, tudo que restou foi enterrado na sepultura número 35. Isso segundo os registros do cemitério. Em meio às observações, acrescentaram a palavra insano. Eu não sei se a história é verdadeira. Mesmo assim, é possível compreender. Se você sentar e pensar um tempo a respeito, aos poucos vai compreender. Afinal, esse é o único remédio. É o que nos resta fazer. Nós não temos escolha. Saímos por aí, juntando pedaços de pessoas no avental. Mesmo esse homem hipermoderno, o homem do amor líquido, o homem da fluidez das relações, o médico e o paciente hipermodernos, mesmo eles, todos nós todos, em plena era digital, em pleno século XXI, nós não temos outra escolha. É o que nos resta fazer. Saímos por aí juntando nossos pedaços humanamente sofridos no avental. Seguimos, portanto, sem saber o que nos dói, sem saber o que dói ao personagem bilioso de Dostoiévski. Seguimos sem saber o que dói ao homem, o que nos dói a todos nós. Sejamos nós modernos, pós-modernos, hipermodernos, a dor de viver segue sempre a mesma. Numa relação médico-paciente que não respira essa dor de viver, essa dor que não tem nome, ela deixa de ser uma relação e passa a ser, tão e somente, um atendimento liquidamente hipermoderno. De meia hora de desafio a prestar atenção. Alguém tem alguma pergunta para o professor Flávio? Pergunta não, reflexão. Reflexões, comentários? Alô? Bom, professor Flávio, né? Queria agradecer pelo texto brilhante, pela mensagem muito bela. O senhor falou de alguns filósofos, acho que deve conhecer também o Luc Ferry, filósofo francês, e numa das suas obras, já não tão recente, chama A Revolução do Amor. Ele fala muito a respeito disso, assim, de que a religião já não é mais capaz de preencher, trazer sentido para o indivíduo pós-moderno, né? A ciência ainda, se esperava que a ciência pudesse trazer todas as respostas e ela ainda existem muitas perguntas que estão longe de ser respondidas. Então, onde que o homem moderno pode ainda encontrar algum sentido para viver, né? Onde que o médico talvez poderia ainda encontrar algum sentido em atender uma outra pessoa? Se o mais interessante hoje é olhar para si mesmo, satisfazer essas necessidades, né, de prazer, esse hedonismo.
E ele responde que um ser humano ainda ele se comove ao ver o seu próprio pai sofrer, ao ver o seu filho morrer, ao ver a dor de outro homem. Então, ele sugere e ele teoriza a respeito disso, sobre que o amor seria a nossa única salvação, né? Então, acho que em meio a toda essa liquidez, essa coisa que parece que, como você falou, vai se liquefazer a qualquer momento, talvez o nosso único sustentáculo ainda seja o amor, né? O afeto um pelo outro, essa preocupação, tudo que a gente pode cultivar nas relações. Então, assim, eu e o Alex, a gente está se formando esse ano e a gente, conversando esses dias, a gente pensa, meu Deus, onde é que a gente está entrando, né? O sistema de saúde é muito louco, pede que a gente atenda as pessoas em 15 minutos, né? Os postos de saúde são cobrados pelos seus gerenciadores cada vez mais. Em 1 hora tem que atender 10 pacientes. E o que nos resta? É assustador, né? Mas eu acho que fica dessa mensagem, dessa conversa, que a gente tem que resgatar talvez uma espécie de renascimento do afeto, né? Então eu queria agradecer essa mensagem. Legal. Bom, lindas palavras, André. Parecem lindas palavras e parece palavras de hippie, né? Não sei se é mas dá um renascimento. Mas as utopias também não servem mais. Exatamente. Então a gente tem que pegar as utopias dos hippies por a coisa do Love and Peace. Assim, duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, muito interessante dizer assim, me ocorreu, a gente tem que acreditar muito nas imagens, né, da gente. Imagens não essas externas, do mundo hipermoderno, mas na imagem, e a gente em psiquiatria trabalha em psicoterapia o tempo inteiro, uma contra-transferência, porque enquanto tu falava me veio à mente, por algum motivo, eu vou partilhar com vocês, né, uma imagem, assim funciona a psicoterapia. Né? A gente interpreta a partir de muito do que a gente sente. E me veio a imagem que eu vi há 2 meses atrás, uma das imagens mais absurdas que eu tinha visto de desrespeito pela vida e morte humana, de uns estudantes de medicina postando no Facebook com caras e brincadeiras do lado de um cadáver, mostrando como eles são bonitos e bacanas, sendo jovens médicos, passaram no vestibular mais difícil que tem. Estava ali com um pedaço de carne. Aquele pedaço de carne é a avó, é a mãe de alguém. Um pedaço de carne é uma pessoa que viveu, que sofreu. Esse é o mundo hipermoderno. O mundo zero, o mundo do narcisismo. É um mundo lixo. Isso é o lixo. Se a humanidade chegou ao seu próprio lixo, né? O estudante de medicina posta no Facebook para dizer como ele é bonito e bacana. Um pedaço de carne. Então é um pouco difícil às vezes acreditar na humanidade. É um pouco difícil acreditar que alguma coisa é possível, né? Para todos nós achar que esse mundo tem alguma esperança de que a gente possa se respeitar um pouco mais. Mas a gente tem que acreditar, porque a gente não acredita, não tem muita saída. E talvez o amor seja uma dessas saídas, e quando tu está colocando essa coisa do respeito, o amor aqui no sentido seja o amor mesmo, o amor fraternal, o amor carnal, o amor pela espécie, o amor pelo país da gente, pela comunidade, pela rua, pelo gato, pelo cachorro. Eu pensei em te dizer que esses 15 minutos de consulta, se eles forem 15 minutos amorosos, eles vão ser diferentes. Então, ainda que o sistema exija, tem que ser 15 minutos, e não é que no Brasil, em qualquer parte do mundo, é possível ver esse paciente, né, de um jeito diferente. Assim. É possível não tratar esse paciente da mesma forma que esse estudante de medicina tratou um cadáver. Não tem gente que trata um cadáver na anatomia como alguém que em 15 minutos atende alguém que não é alguém, que é o cabeção do SUS. Né? Tem gente que atende essa pessoa porque, de fato, ama e escolheu aquilo porque acredita que é possível, através da sua profissão, ajudar as pessoas. Então eu acho, de fato, que só o amor constrói, né, aquele super clichê, mas continua sendo uma saída para o mundo líquido. Não sei se a gente vai conseguir grande coisa. A gente tenta.
Mais pra cá. Não muito falado, deixa eu falar sobre as relações efêmeras, agora sobre a relação que a pessoa busca aquilo que o outro pode oferecer para ela e não aquilo que a relação em si significa para os dois. Eu lembrei de um documentário que eu assisti esses tempos que mostra de uma realidade que está acontecendo agora no Japão, que eles têm um problema de estar diminuindo a natalidade lá. Então eles foram pesquisar assim, sobre isso, sobre a vida dos jovens lá, e eles fizeram um documentário assim, primeiro eles mostraram as mulheres, que as mulheres não queriam mais ter relacionamentos, elas buscavam simplesmente pensar na carreira, pensar no futuro delas, e elas, quando queriam alguma diversão, elas iam nesses clubes onde tinham homens que dançavam para elas, conversavam com elas, ficavam horas ouvindo elas, e esses homens ganhavam em torno de $100 mil por ano para fazer esse trabalho com elas, não sem nenhum envolvimento sexual, apenas ouvir elas. Enquanto os homens, o que está acontecendo com eles? Estão tendo namoradas virtuais. Hoje em dia já tem vários, como se fosse um Tamagotchi, um celular que tem uma namorada no celular, tu conversa, tu manda mensagens, que hoje tem vários softwares inteligentes para fazer isso. Não sei se alguém já viu aquele filme Her, que é muito bom, assim, recomendo todo mundo a ver, muito interessante. E então tem isso, e também os homens vão em lugares que as mulheres, que eles assim, deitam no colo das mulheres, as mulheres simplesmente ficam conversando e fazendo carinho neles. E até uma coisa bem peculiar que eu achei que elas limpam os ouvidos deles com um cotonete, assim, que eles acham uma coisa interessante. E é uma relação bem íntima. Então, esse é um problema assim, que na sociedade do Japão, que é um pouco diferente da nossa, mas que talvez um dia chegue também a nós uma realidade assim, que mostra o que as pessoas querem numa relação. As mulheres querem ser ouvidas, principalmente, não precisa do resto, estão eliminando a parte ruim do homem, né, que é a parte que incomoda, e fazendo aquilo que elas querem, de ouvir. E o homem está tendo aquilo que ele busca, né, ter carinho, ter sexo, ter aquilo que preenche ele. Assim, claro, generalizando, obviamente. Mas me ocorreu esse pensamento, assim, de o que a sociedade moderna já está chegando. Posso comentar um pouquinho? Pode, claro, pode. Não, ainda o Alex comentou do filme do Her, eu assisti também há pouco tempo. E uma percepção que eu tive dele, assim, que eu achei muito interessante, foi, como ele já disse, assistam se vocês não assistiram bem bom. E uma coisa que eu percebi que eu achei legal, que além dessa necessidade do homem buscar esse carinho, buscar esse amor que ele não está encontrando mais hoje em dia no mundo, né? Ele vai e busca a tecnologia que vai oferecer o que ele quer, vai oferecer exatamente do jeito que ele quer, não vai ter problemas, vai ter apenas o benefício que ele está buscando. E eu acho engraçado que, tipo, ao decorrer do filme, os papéis parecem que mudam, né? Parece não quer dar spoiler também. Uma coisa que eu acho que não é spoiler também, se for depois vocês mexerem. Parece que o computador assume uma humanidade muito maior do que a do próprio homem. E ele passa a rejeitar o homem por ter uma humanidade que superou o humano, abandonou a humanidade. Enquanto a máquina parece que tem uma humanidade maior, e por esse motivo ela acaba